Olá, riquezas! Sejam bem-vindas ao nosso encontro marcado de quartas-feiras às 12h12. E hoje a gente vai estar aqui conversando com a Samara em uma aula na hora do almoço com vocês aqui sobre quem nós somos. E a autoimagem, o espelho da autoimagem. Eu já vou chamar ela aqui pra gente começar a nossa conversa. Já, Samara. Sejam bem-vindas. Olá! Oi! Nervosa, né? Tu tá nervosa? Sempre, Não precisa. sempre tem que fazer live daquele do coração. Como pode melhorar? Como pode melhorar? Sejam bem-vindos a todos que estão entrando aqui. Que grande prazer te receber, Samara. Eu que agradeço o convite. Oi, gente, quem tá entrando, oi aí. Oi ao Oi, pessoal da amor. Thalia, toda essa rede da Thalia. Ó, minha filhada linda, maravilhosa, entrou também. Eu vou deixar que você se apresente para todo mundo que está entrando. Eu vou mandar o aviãozinho para que mais pessoas possam acessar e a gente entrar no assunto da nossa live. Combinado. Então, gente, meu nome é Samara Letícia Ribeiro. Eu sou de Portão. Eu sou maquiadora, especialista em colorimetria. E a beleza, a imagem, a autoimagem, o autocuidado é o grande amor da minha vida, assim, né? Eu amo realmente o que eu faço e busco também fazer outras mulheres reconhecer isso. Isso eu vejo como quase uma missão, assim, né? Reconhecer a tua beleza, reconhecer quem tu é, rebuscar muitas vezes isso, né? Que às vezes fica escondidinho lá, né? E essa sou eu, então, né? Eu sou maquiadora desde 2018 e especialista em colorimetria desde 2019. Olha que incrível. A E gente tive vai... o prazer de conhecer a dona Thalia, né? Eu brinco com ela que eu conheci ela antes da gente se conhecer pessoalmente, né? Porque ela participou do nosso grupo lá da Mente Maestra e aí todo mundo que comprou os ingressos mandou as fotinhos. E eu me conectei com a Thalia antes da gente se conhecer pessoalmente, né? Essas conexões comprovam o que eu falo tanto para as meninas, que é justamente, né, a energia, ela vai antes de se tornar matéria, antes da gente conhecer. E é tão expansivo tudo isso, né? Samara, tu falou que fala aqui, que ensina sobre as cores, e as cores, elas expressam a energia, elas expressam as emoções, e isso traz o nosso autoconhecimento, né? Eu também falo sobre a gente se conhecer, quem nós somos. E para que a gente possa entender quem nós somos, é realmente limpando, ressignificando o que a gente foi aprendendo de quem nós somos. Será que o que a gente aprendeu que é realmente quem a gente é? E a gente conversando, né, a história do Rei Leão, ela se manifesta muito nessa consciência de autoimagem, de reconhecer quem a gente é e expressar, que é a maneira que você faz com muita maestria, né, de expressar todo aquele sentir da mulher, da pessoa que escolhe ali estar sendo maquiada, que muitas vezes não se enxerga mais, que nem aquele exemplo que tu disse, né? Pode comentar aqui pra gente esse exemplo? Porque eu fiquei impressionada, realmente, é incrível. Eu acho que eu fiquei muito impactada com a história daquela menina, né? Eu tenho uma amiga que ela é de infância, assim, e já fazia muitos anos que a gente não se encontrava, né? E eu sempre coloco no meu Instagram lá uma caixinha pedindo modelos. E eu não sou muito exigente, eu brinquei com a Thalia, né? Eu não faço exigências com as minhas modelos. Eu não exijo que as meninas sejam novinhas, com pálpebra grande, né? Que seja para treino quando é para modelo para curso, né? Eu gosto de treinar em pessoas, em mulheres reais, assim, né? A pele madura, com espinha, né?
E aí eu abri a caixinha lá e deixei lá para as gurias se manifestarem quem queria ser modelo. E essa minha amiga, ela botou assim para mim, vai ser um desafio para mim, mas eu vou me candidatar, porque fazem 2 anos que eu não passo nem rímel. Ela teve uma filhinha, né, recentemente, a menina tá com 2 anos, e ela passou muito tempo, ela nasceu prematura, e ela passou muito tempo na UTI. Então ela se esqueceu dela. Né? Ela estava se dedicando para aquela menina e ela simplesmente não sabia mais se reconhecer. Ela se olhava no espelho e né, ela só via a mãe. E aí eu tipo, ela, bom, mas eu gosto de um desafio, vamos fazer então. E aí a gente combinou a data e a gente fez numa quarta-feira. O esposo dela ficou com a menina e ela foi lá fazer. E aí eu fiz uma escova nos cabelos dela, a gente fez uma maquiagem, né? Eu passei um batom vermelho nela, que também foi uma coisa que me veio assim, vou botar um batom vermelho nela, né? E quando eu virei ela pro espelho, ela chorou. E eu chorei junto com ela, né? Porque foi muito emocionante. E eu recebi, assim, ó, eu recebo até hoje, de vez em quando ela manda mensagens para mim, o quanto ela tinha se esquecido dela, né? E o quanto ela se reconheceu ali. Semana passada ela me mandou mensagem que ela tinha passado batom. E para mim, isso é tão simples, né? Porque eu vivo dentro da maquiagem, né? Aquilo é o meu mundo, né? Eu não me vejo sem maquiagem quase. E quando ela me colocou aquilo ali, aquilo fez um boom pra mim, assim, né? Foi assim, tipo, cara, eu realmente, de verdade, eu impacto na vida das pessoas muito mais do que eu mesma imaginava, né? Porque uma coisa é a cliente lá marcar comigo, né? Ah, vai ter uma festa, um evento, alguma coisa, a gente faz uma maquiagem nela ou faz uma produção nela. E ok, elas se amam, se gostam, tiram foto, mas aquela frase dela assim, ó, eu não me reconhecia mais, eu não me via assim, eu não sabia como eu era bonita, como eu podia estar mais bonita, mais linda, mais arrumada. Aquilo para mim assim me emocionou e me tocou muito, né? E é um exemplo que desde o dia que eu fiz com ela assim lá no salão, mais pessoas se emocionaram porque assistiram a cena, né? Que às vezes para nós é uma coisinha tão simples, né? E foi uma tarde tão legal, eu e ela, a gente conversou, daí a gente relembrou da nossa infância, de como a gente brincava e de como que a gente fazia na escola, sabe? Além de tudo aquilo, a gente rebuscou muitas outras memórias, assim, né? E foi muito bacana. E hoje eu vejo ela postando mais fotos, assim, de batom, de rímel, né? Que é uma coisa que para mim, né? E para ela foi tão forte, né? E ressignificou coisas dentro de mim também, né? Rebuscou uma coisa dentro de mim também, assim, bem forte, bem legal. Isso é muito valioso, né? Eu acho que nem esses dias eu estava falando, é ali que a gente descobre o norte da verdadeira prosperidade. Quando a gente começa a ter esses frutos de resultado. E quando a gente expressa isso no outro, vem também daquele movimento interno de autoestima. Quando eu consigo transmitir algo que para mim faz sentido, que no teu caso é ali trazer essa autoestima, que tu também teve que trabalhar a autoestima em ti para trazer para o outro, né? Eu também tive que trabalhar em mim várias questões de desenvolvimento para hoje eu ser uma mentora. Então, quando a gente consegue transbordar, compartilhar e trazer essa transformação para o outro, é também um sinal de que a gente está bem com a gente. E quantas vezes a gente fica sentindo assim, mas o que eu tenho para compartilhar não é bom. Ai, não, deixa que eu aprenda, eu tenho que aprender mais, eu tenho que fazer mais. Não, eu não sou boa o suficiente. E a gente fica nessa sensação e, ó, Deia... A Daya, ó. É a Daia. E quando a gente fica nessa sensação, nessa percepção de que a gente ainda não é boa o suficiente, quando a gente precisa, às vezes, compartilhar o nosso sentir e transbordar. Porque quando a gente vê no outro, a gente diz, uau, que nem tu falou, eu não sabia que uma palavra, que um agir, que um movimento meu ia transformar tanto uma pessoa. E é incrível isso, né?
E quando a gente falou ali do Rei Leão, me lembrou muito mesmo do desenho, que é no momento que um leãozinho ele é cuidado por outros animais. E no nosso dia a dia, a gente é cuidado por pessoas que têm um padrão, que eles aprenderam que é assim e tá tudo certo. Mas a verdade que o outro aprendeu a ser é a tua, que tu quer levar para o resto da vida, né? É importante a gente questionar isso que eu aprendi até agora. Faz sentido para quem eu quero me tornar? Foi bom até ali, até o momento onde você estava, criou, te estruturou. Mas você pode mudar, você tem permissão de escolher o que se alinha com você, com a tua verdade, com a tua essência. E comunicar isso, né? Externamente e internamente. E uma frase que a Naya fala muito, às vezes a gente fica nessa coisa de buscar a perfeição, de buscar o ser melhor, e ela sempre fala uma frase muito forte que eu olho para ela e sempre me lembro, né? Melhor feito do que perfeito, né? Movimentar, fazer, né? Eu sempre, eu até comentei contigo, eu busco assim na minha profissão, por melhor que tu olha, né? Se tu for olhar uma maquiagem minha lá em 2018 e olhar uma maquiagem hoje, né? Eu tenho até vergonha das minhas clientes lá em 2018, daí, né? Porque a gente vai aperfeiçoando, né? Comece e depois calibra. Mudando, né? Só que eu busco sempre treinar pelo menos uma vez por semana. Às vezes, se eu não consigo o modelo, eu treino em mim, eu tenho alguns croquis que eu faço no braço. Então, é o treinar também, né? Porque a gente não pode também se apegar, melhor feito do que perfeito, mas ficar parado, né? Tem que continuar buscando, né? Mas continuar fazendo, sempre indo em busca do teu melhor. E o teu melhor vai estar dentro de ti, na tua verdade, né? Exatamente. Eu sempre falo para as minhas alunas, comece e depois calibra. O começar e depois calibrar é simplesmente o fato de tu começar com o que tu sabe que precisa ser feito, com a ferramenta que tu tem. Mas continuar calibrando, né? E essa metáfora vem de uma pessoa que dá o primeiro tiro, ela não necessariamente vai virar um sniper, mas um sniper, um atirador de elite, aquele que sabe até qual é a velocidade do vento, a temperatura dele para dar o tiro certo, ele teve que dar o primeiro tiro. E ele foi calibrando. E é sobre isso. E quando eu coloco aqui os meus movimentos, eu deixo sempre, desde quando eu estava lá no iniciozinho. E tu também, né, que tá falando das maquiagens de 2018. Óbvio que dá vontade de dizer assim, nossa, volta aqui, cliente, para mim fazer diferente. Senhor! Mas olha só, ontem eu ouvi uma amiga minha falando assim pra mim. Ela disse assim, Thalia, as pessoas chegam até você porque elas estão preparadas para ver aquilo que você tem para passar naquele momento. E pra mim foi tipo, uau, é isso com todo mundo. As clientes que chegaram em 2018, 2019, foram as clientes que precisavam chegar para aquele momento. Talvez hoje elas não vão se identificar tanto, talvez elas queiram exatamente aquilo. E outras vão querer mais e elas vão continuar ali contigo. Ó, falei da Marcinha, a Marcinha chegou. E é sobre isso, sabe? Sentir esse calibre, ir se aperfeiçoando e se permitindo, né? Entender o que é o teu limite. O teu limite é assim, ok, eu não consigo ir mais mesmo, até aqui foi bom. E o que é você recuando do fato de querer mais? Que tu pode um pouquinho mais. Então, quando a gente começa a ter essa percepção, e eu não sei tu, assim, mas eu sempre fui muito mental. Então, eu ficava aqui na cabeça e tal, na percepção. Eu comecei a desenvolver essa percepção de eu posso um pouquinho a mais, eu posso dizer sim, eu posso dizer não. E isso mexe muito com a nossa autoimagem. Quando eu comecei a mexer com o corpo, eu não tinha muita percepção do corpo, já que eu era muito mental. Então, tudo era aqui. Ideia e nananã e nananã na cabeça. Quando eu comecei a trazer a consciência para o meu corpo físico, e tu lida muito com o corpo físico das pessoas, né? Então, quando a gente começa a perceber o nosso corpo físico, para mim foi o ponto que agora eu tô entendendo o que é o meu limite, o que eu posso mais, o que já passou do meu limite, eu posso dizer não e tá tudo certo dizer não, sabe?
Então, a gente se perceber, o que para mim é o normal? Será que para ti o normal é o corpo físico? Então, qual é a nova percepção? Qual é o outro corpo? Será que é o emocional? Será que é o mental? Será que é o espiritual? E a gente fazer essa autoanálise, né? Eu sou muito emoção, eu nunca fui muito mental, eu sou emoção mesmo. Tá? E a gente toma muito na cara também, logo no início, né? Porque agora quando eu ouvi tu falando que, né, eu comecei a dizer não, eu sempre tive muita dificuldade de dizer não. Até quando eu me sentia desconfortável de fazer algumas coisas, sabe? Às vezes, assim, alguém me pede alguma coisa, assim, hoje, né, eu consigo pensar e dizer, não, mas vai ficar ruim para mim, eu não vou conseguir dar conta disso tudo, né? Ou eu tenho muita coisa para fazer hoje, eu não vou conseguir ajudar. Então, eu sempre tive muita dificuldade, mas eu sempre fui muita emoção, assim, de pensei, vou fazer, sabe? Eu nunca tive muito medo, assim. Eu confesso, assim, que quando eu entrei mais na área das terapias, eu comecei a ficar com mais medo dos julgamentos do que eu era antes. Eu nunca tive muito medo dos julgamentos. Sabe? Eu fazia e, se der certo, deu, tudo bem. Se não der, a gente faz de novo. E quando eu entrei na área das terapias, que as pessoas começavam a dizer assim, né? A gente não pode ter medo do julgamento. E eu ficava assim, julgamento? Daí eu comecei a pensar no julgamento dos outros. Mas eu sempre fui muita emoção de pensar e fazer. Isso é muito interessante, né? Como a gente percebe, né? Qual é o corpo que é mais natural pra gente sentir e como é que a gente reage em relação a isso. E olha que esse é um ponto que eu lembro, olha que bobinho, é um exemplo muito bobo, mas se encaixa exatamente com tu ter percebido o julgamento, né? Porque aquela informação acabou vindo pro teu campo de percepção. Eu lembro que eu tava trabalhando na casa do meu Dino, fui visitar ele, e daí eu tava cortando uns pingo douro com uma tesourinha normal. E ele falou, vai criar bolha, vai criar calinho. Eu nunca tive calo na minha vida. Quando ele falou isso, batata, eu criei um calinho no meu dedo. Por quê? Porque aquela informação eu nunca tinha percebido na vida. Para mim, calo existe? Oi? E daí, quando eu ouvi aquilo, eu comprei aquela verdade e eu criei um calinho. E tu também com julgamento. E isso é positivo e negativo. Por isso que é interessante quando a gente olha para a nossa autoimagem, para quem nós somos, olhar o que pode ser construído e o que pode ser destruído, ressignificado. Porque a gente está comprando muito do eu sou isso, eu sirvo para tal coisa. E muitas vezes não é nosso, é uma coisa que a gente comprou, que nem um carinho, que nem o julgamento que nunca estava ali, né? E às vezes são coisas que a gente compra que não são tão leves para quem nós queremos nos tornar. Então é importante a gente se perguntar: isso faz sentido para mim? Isso é verdade para mim? Né? Uma coisa que vocês falaram no Mente Maestra que para mim ficou muito forte é que a minha verdade e a tua verdade se mostrem. E isso ficou na minha cabeça real, assim, colou como tatuagem, assim. Se eu fosse pegar uma frase do Mente Maestra foi que a minha verdade e a tua verdade se mostrem. E isso é muito potente. É muito forte, né? E, inclusive, essa frase, são duas frases fortes que a gente tem, para mim, assim, dentro da Mente Maestra, que é a verdade de cada um apareça e o óbvio precisa ser dito. Sabe, foram duas coisas assim que a verdade de cada um apareça, para mim eu tinha um pouco de medo, porque eu ficava pensando assim, porque a gente também tem aquela coisa de querer agradar o outro, né? Será que a minha verdade, se eu mostrar a minha verdade, eu vou continuar aqui dentro desse grupo? Ou será que no momento que eu mostrar a minha verdade, eu vou estar fora do grupo? Então, logo no início, essa frase ela me incomodava de medo. E o óbvio precisa ser dito, para mim era tão besta, sabe? Eu ficava pensando, ai, caramba, né? O óbvio precisa ser dito, para que se é óbvio, né? Só que às vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro, né?
Exatamente. Essa consciência do óbvio eu tive em 2 grandes momentos. Um foi vendo o filme O Poço. Eu sempre indico que as pessoas vejam o filme O Poço, da Netflix. Tem um velhinho que ele fala, é óbvio. Todo filme ele fala, tipo, só fazer uma pergunta pra ele, é óbvio. Porque é óbvio pra ele, mas não é óbvio pra todo mundo. E aquele filme é um filme muito impactante, vale a pena ver. E quando eu fui para São Paulo, eu tava numa viagem, eu tava falando dos arquétipos. E pra mim, que é assim, que é assado, que não sei o quê, não. Mas tipo, com aquele desdém, tipo assim, tá, é óbvio isso daqui que eu tô falando. E uma pessoa falou bem assim, é óbvio, porque tá na tua cabeça. Porque tu pensa nisso todo dia. Aí eu, uau, é verdade. Sim. Quantas vezes a gente perde de ter uma troca genuína porque a gente pensa, não vou falar pra tal pessoa porque ela já sabe, né? Será que sabe? Ou Isso será? é tão besta, todo mundo sabe. E outra coisa, tem o Felipe Tito que ele fala assim, eu posso saber a receita, mas se tu me ensinar a mesma receita, eu vou aprender um jeito diferente de fazer ela. Então talvez a pessoa até entenda. Só que quando tu compartilha aquela ideia, ela diz, mas dessa maneira eu não tinha pensado. Então, a autoestima, a autoimagem, ela tá dentro desse compartilhar, né? De coisas que pra gente é muito simples. E eu brinco, mas é verdade, se a gente compartilhar literalmente uma receita de bolo, que tu aprendeu com a tua avó, um bolo branco, básico, talvez esse bolo seja literalmente a base da prosperidade da vida de uma família, que ela vai aprender a fazer aquele bolo, ela, uau, agora tem mais possibilidades. E daí ela começa a desenvolver algo que tu nunca pensou. Mas por aquele motivo, gerou um movimento muito maior. Então, quando a gente movimenta o nosso sentir, o nosso sim, o nosso não, uma coisa que, entre aspas, é boba, porque nada é bobo, é aquela frase, né? Pessoas idiotas não fazem pergunta. Então, não tem pergunta idiota, não existe compartilhar algo que é raso, porque é profundo para alguém. Alguém não acessou aquela informação ainda. Então, quando a gente começa a se desfazer do que barra a gente de compartilhar, e às vezes é compartilhar um elogio, né, pra gente. Quantas vezes a gente não recebe da gente? Não. Pra mim, deixa pra depois. Não, mas qualquer coisinha serve. Sério que qualquer coisinha serve? Então, quando a gente começa a olhar, eu tô com vergonha de compartilhar tal coisa, testa. Eu tô com vergonha de ir pra tal lugar. Vai, testa. Não gostou? É que nem comida. Tu tem que provar primeiro pra dizer que não E gosta. depois dizer que não gosta. E olha que interessante, né? A gente vai expandindo. Nem que seja pra dizer, realmente eu não gosto disso. A gente expande e daí a gente começa a sentir o feeling de quem nós somos. Saber que essa questão do óbvio precisa ser dito e caiu quando eu comecei a entender sobre isso, assim, né? Eu comecei a parar para analisar, porque era uma frase que me irritava mesmo. O óbvio precisa ser dito. Gente, não precisa, não vamos perder tempo com isso. Né? E aí eu comecei a analisar tudo que eu fazia, assim, né? Então, quando eu dou um curso de automaquiagem, por exemplo, que eu vou lá e digo para a pessoa, se tu passar a base, depois tu tem que passar pó, porque senão, quando tu... Daí a pessoa me olha, não, mas o pó eu não gosto. Não, mas é que se tu não passar o pó, tudo que tiver molhado na pele, quando tu cumprimentar alguém, vai transferir. Daí a pessoa, tá, mas aquilo para mim era tão no automático que eu não estava percebendo que em várias situações pequenas da minha vida, eu também tinha que falar o óbvio. Para mim é óbvio que é certo, se tu passar base e tu não selar com o pó, quando tu for cumprimentar alguém, tu vai deixar a base lá na pessoa, né? E eu não me tocava disso, sabe? Quanto no meu trabalho, na vida da gente, o quanto a gente fala o óbvio durante um dia todo, né? E eu não percebia isso. E quando essa frase começou a me incomodar lá dentro do grupo, que eu comecei a analisar as coisas, eu comecei, nossa, eu falo óbvio o tempo todo. O tempo todo eu tô falando óbvio para as pessoas e realmente ele precisa ser dito porque o que é para mim não é para os outros o dos outros também.
Às vezes eu tô fazendo uma pergunta para alguém que para ela é tão óbvia e para mim aquilo, nossa, que legal, eu não sabia. É exatamente isso. E o quanto que isso vai se aprofundando, né? Porque não tem como eu sentir, viver algo na minha vida em uma área sem refletir em outra. E quando a gente tem esse padrão de, não vou falar o óbvio, é ali essa diferença do detalhe do resultado. Porque é óbvio e a gente passa a informação, obviamente, pela metade. Porque a gente vai passar o raso. Até aqui tu pegou a mensagem, né? E o que está por baixo disso, que é o complemento da mensagem, é o que faz a pessoa ter resultado ou não, né? Então, por exemplo, assim, se eu falar agora, olha, a vibração que vai te expandir é você pegar e sentir amor. Quer prosperar? Agradece. Ponto. Deu, não precisa fazer mais nada na tua vida. De verdade, tu já pegou toda a informação. Agora, o que vai fazer a pessoa, e eu mesma, fiz vários treinamentos de prosperidade, de expansão, de vários. E eu ouvia, agradece, 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 agradece. Deu, gente, eu tô cansada de investir meu dinheiro para entender que é para agradecer, mas por que eu vou agradecer? E daí o porquê? Qual é a consciência da gratidão? Qual é a vibração da gratidão? Que realmente ela tá criando no teu campo sutil para manifestar dinheiro. Deu, olha que interessante. Aí tem um monte de informação que é óbvio que as pessoas dizem assim, agradece. Então, eu já entendi que eu tenho que agradecer. Eu tenho que agradecer por quê? Entendeu? Então, quando a gente torna essa consciência real de falar o que é óbvio e a gente começa a complementar, que daí as pessoas têm, agora eu entendi, vou fazer. Porque esse é o ponto de muitas vezes, e isso tem a ver com a nossa autoimagem, a gente se sabotar. Não, deixa que eu faço amanhã. Por que tu deixa para amanhã as coisas que tu sabe que é importante? É porque tu não acessou completamente a informação daquilo. Quando tu entende, quando aquilo entra dentro de ti, tu diz, eu entendi por que eu tenho que fazer isso. Eu absorvo isso como relevante para mim. Não tem como. Tu vai dar um jeito de fazer. Tu vai se movimentar. Mas é o nível do quanto que aquela informação ficou clara. Não sei se tá fazendo sentido. Total Mas sentido. é mais ou menos isso, né? A Mari falou aqui, é libertador quando conseguimos dizer não e não ligamos para o julgamento. Exatamente isso. A dificuldade que a gente tem em dizer não, né? Em pensar em desagradar o outro, né? E quantas vezes a gente deixa de se agradar para agradar o outro, né? E sabe que isso foi uma conversa que eu tive com essa minha amiga, porque a gente tem essa liberdade. Essa minha amiga que eu fiz a maquiagem nela. Então, nós somos amigas de infância, então eu tinha uma liberdade com ela, assim, né? E aí eu perguntei para ela, eu disse assim, tu sabe, né, que mesmo que tu tenha feito tudo isso pela tua bebê, eu sei que ela passou por muito tempo na UTI, que ela ainda é uma bebê com 2 anos, ela precisa muito de ti, mas tu sabe que um dia ela vai criar asas e vai ter a vida dela, né? E quem vai ficar aqui? Tu tem que cuidar de ti também, porque tu vai ficar. E tu vai estar gostando de ti, do que ficou, do que sobrou de ti depois que eles partir, né? Porque eles vão seguir a vida deles, eles vão, né, casar, vão estudar, vão ter a vida deles, vão pro mundo, né? A gente sempre diz, eu não sou mãe ainda, né? Mas diz que cria o filho pro mundo, né? Então, e no momento que eles né, bater voo, o que vai ficar de ti? Então, eu disse assim para ela, tu tem que ter esse parâmetro. Eu sei que ela precisou muito de ti, agora ela tá com 2 aninhos, não precisa mais tanto. Então, volta a cuidar de ti, né? A olhar para ti, a ter esse olhar para dentro de ti. Não é só a questão, e a gente falou também disso, né? Da beleza por trás da beleza, né? Não é só a maquiagem, não é só... É o que tu tá olhando, tu tá gostando de ti, tu tá tirando um tempo para ti, tá lendo. Agora eu vi a Thalia tomando água ali, né? Eu ia dizer agora, toda vez que eu tô contigo me dá uma sede, um segume na garganta.
eu tô criando esse hábito. Por quê? Porque eu quero cuidar de mim. E o cuidar de mim também não é só o externo, é o interno, né? É o olhar para dentro também, da minha saúde, de tudo, né? Porque é um todo, né? O corpo da gente é um todo. Exatamente. É um movimento completo, né? A gente é a soma de como a gente pensa, de como a gente sente, de como a gente age. E o que tu faz é expressar aquilo que tá dentro da pessoa e que muitas vezes ela não percebe. E isso acontece com a gente, né? A gente mesmo aquele dia conversando, as coisas que tu tava falando de mim, as coisas que eu tava falando de ti, pra mim é tipo, óbvio que ela sabe disso. E tu, ela também sabe disso. E a gente falando de uma percepção genuína que teve de uma para outra e que é importante, às vezes, a gente estar atento a ouvir o que o outro fala para a gente saber como a gente está sendo vista. Não de um ponto de vista assim, o que o outro fala de mim, meu Deus. Mas às vezes a gente está tão fechado para não ouvir o julgamento que a gente se fecha de ouvir as coisas boas. Mas esse ponto, ele é um ponto bem sutil da autoimagem, né? Porque se eu estiver só ouvindo o que o outro está falando, será que eu estou aguçando o meu ego? Ou será que eu estou me colocando em uma posição de vitimização ouvindo negativo? É mais para estar ouvindo atento. O que de mim eu não estou percebendo, né? Eu lembro da janela de Johara. Não sei se tu conhece. Não? Essa não. A janela de Johara é 4 pontos, né? É o que eu sei de mim, o que eu sei de mim que você não sabe, o que você sabe de mim, que eu sei, e o que nem eu e nem você sabe, né? Que é aquelas situações que realmente a gente só vai saber vivendo. Então é tipo assim, o que a pessoa vê de mim que eu não consigo ver? O que de mim que eu sei que tu sabe que eu sei? Nós dois sabemos de mim. Aquele ponto que só eu sei de mim. E algo que está oculto ainda. Então, isso mostra que a gente tem não apenas um lado, a gente tem vários lados. Então, quando a gente está atento, sensível para perceber o que de mim eu ainda não vi, positivo e negativo, e isso é quem eu sou, eu lembro que um amigo meu ele falou assim: Thalia, tenha sempre a tua listinha do que tu é e o que tu não é. E deu, ai, que coisa boba. Mas os cachorros. Essa lista, ela é um direcionamento. Por quê? Porque quando tu coloca tudo que tu sabe que tu não é, alguém vai falar, ai, tu é tal coisa. Vou dar um exemplo. Puta. Thalia, tu é uma puta, entendeu? Cara, eu vou rir do ser humano que me chama de puta. Não faz sentido na Terra. Tá bom, pode falar. Não vai doer. Não vai fazer sentido nenhum. E as coisas que, por exemplo, assim, uma pessoa vai te chamar de burra. Eu sei que eu sou inteligente. Então tá. A pessoa pode me chamar de burra. Vai fazer sentido pra mim ou não? Então, quando tu lista o que tu sabe que tu é e o que tu sabe que tu não é, quando alguém te fizer um elogio ou quando alguém te fizer uma crítica, tu mede. Isso daqui eu não percebi de mim. Pode ser que seja. E isso daqui eu posso mudar, ou isso daqui eu posso integrar mais a minha personalidade que eu não tinha percebido de bom. Depois que tu falou do que tu via da minha expressão, eu disse, olha que interessante, eu não tinha percebido isso. Aí, essa semana eu ouvi outra pessoa falando essa mesma coisa. Eu disse, olha, que legal, vou integrar. Mas, o que eu sei de mim e o que eu não sei de mim? Quando a gente não tem essa percepção simples, bobinha ali, de pegar e fazer uma lista 2 lados, o que eu sei e o que eu não sei, a gente fica muito vulnerável a qualquer coisa. E de receber o positivo e o negativo, né? E às vezes a gente não saber lidar com isso e abaixar a nossa frequência e diminuir ainda mais a nossa autoestima. Então, saber o mínimo que seja, né? Eu busco muito autoconhecimento em tudo que eu faço, mas o mínimo, realmente, de saber quem tu é e o que tu não é, já é muito contribuição para que você possa calibrar ao longo dos dias, né? E às vezes mesmo tu tendo esse autoconhecimento, aquilo que o outro falar que for negativo, mesmo tu sabendo que tu não é aquilo, ele vai te atingir de alguma forma, né?
Por isso que eu sempre procuro, assim, principalmente quando a gente tem atendimento assim, com a pele madura, né? No mundo de hoje, né? Onde a gente usa filtro para tudo, onde a gente não, né, usa estética para tudo, onde a gente não quer ter mais a idade que a gente tem, né? Não quer aceitar o envelhecimento, né? E eu não sou contra nada disso, viu, gente? Eu sou super a favor, eu acho que a pessoa tem que estar feliz, né? Mas quando tu vai fazer uma maquiagem numa pele madura, então eu sempre brinco com as gurias lá no salão, né? Porque elas, eu quero ficar nova. Só que a maquiagem, ela não tem esse poder, né? Ela vai ela vai embelezar o que tu tem, o que tu é, né? E aí eu sempre brinco com as gurias assim, né? Com as minhas clientes. Olha, a maquiagem a gente, né, na pele madura, quanto menos maquiagem, melhor, porque não vai aparecer tantas linhas de expressão e tal, né? E aí eu sempre brinco com elas assim, ó, que elas já sentam maravilhosas, né? Elas vão sair mais poderosas, muito maior do que elas são. E realmente elas sentam e acabam saindo com aquela sensação pelas coisas que nós proporcionamos na fala para elas. Né? Porque aquela pessoa, ela já senta assim, ó. Tenho clientes que sentam e dizem, eu precisava de um botox aqui, ó. Sabe? Ela já senta com aquela Criticando. autoestima, com aquela crítica, olhando só o feio, sabe? O que ela acha que é feio, né? Porque tem pessoas que não vão estar nem reparando naquilo ali, né? A autocrítica que ela é muito grande e ela vem aumentando cada vez mais, né? E parece assim que a busca pela perfeição, por ser aquela Barbie, por ser aquela pessoa, aquela artista que não existe, né? Eu gosto muito, da Anitta, né? Eu não sei se vocês já olharam na Netflix a história dela. Aham. Eu acho ela assim, não é o estilo de música que eu gosto, porém eu acho ela como pessoa admirável, né? Porque ela veio num momento teve um clipe dela lá que eu não vou saber dizer qual que é a música, num momento onde a gente tá todo mundo em busca de botox, em busca de perfeição, ela vai lá, bota um biquíni e pede para eles não fazer edição nas celulites dela. Mostrar quem eu sou, quem realmente eu sou, o que eu tenho, entendeu? Eu não sou aquela pessoa da revista, porque aquela pessoa da revista, ela não existe, ela é toda editada. Então, às vezes, as clientes sentam lá para mim e mostram uma maquiagem que elas pegam lá do Instagram, né? Eu quero essa maquiagem aqui. Daí eu sempre pego a foto, manda para mim. Ela manda para mim a foto, eu dou zoom. Deu o zoom, tá vendo? Isso aqui não é uma pele, gente. Isso aqui tá editado, né? Não existe essa pele aqui, nem de criança, se tu fizer, não tem, entendeu? Eu já maquiei criança, eu pego a foto das crianças lá, mostro, olha, a criança também tem poros, entendeu? Então não busca isso, busca a tua imagem, o teu melhor, a tua melhor versão, né? Não o que eles estão te vendendo ali, porque é mentira. Exatamente isso. Eu falei hoje para uma aluna, não é sobre escolher ou não escolher algo, é sobre primeiro tu cura e depois tu escolhe. Não escura em cima da dor, não escolhe em cima da dor, né? Por exemplo, assim, autoestima. Tu não tá bem, tu não tá se sentindo legal. Primeiro cura como tu se vê. E depois tu diz, eu realmente agora estou me sentindo bem, mas eu escolho colocar um botox, por exemplo. Tá tudo Isso. bem. Tu escolheu com consciência e porque é algo que te sente bem. Agora, tu tá com dor. Não interessa quanto botox tu colocar, quanta maquiagem tu fizer, qual produto tu usar. A sensação não vai mudar. O que tem que ser curado é primeiro o interno, depois o externo. E o que tu tomar de decisão com base na cura, minha filha, tu pode fazer o que tu quiser. A espiritualidade já deu já deu os procedimentos, né, para que a gente possa utilizar, porque a gente não carrega aquela dor, mas desde que primeiro esteja curado no sutil. Exatamente. E daí eu escolho. Exatamente. Aqui a Marcinha falou. Aquilo que tu escuta na vida... Opa, saiu aqui.
especialmente do pai ou da mãe, acredita construir a crença limitante. Sim. E leva uma vida para aí que para mim tá bem, tá ruim de ler, peraí. Leva uma vida para a criatura perceber-se em essência independente do olhar do outro. É exatamente isso, a gente vai desconstruindo. A transparência da essência espalha face. Pra mim tá ruim de ler, gente. Eu não sei se é a visão ou se o teu fundo tá claro, a letra tá clara. Calma aí que eu vou colocar os óculos. A transparência da essência espelhada na face, no comportamento, no relacional, busca linda, aprofunda para a vida todinha. Alto amor e alto cura. Exatamente isso. Exatamente o que a Thalia falou, né? Tu tá curado para buscar o teu melhor. Num procedimento ou qualquer coisa que tu for fazer, né? Acho que tu resumiu tudo, sabe? A gente percebe hoje, assim, e eu vejo que isso é uma... Eu brinco, né? Eu brinco lá no salão que eu atraio, parece, essas pessoas, né? Porque talvez seja parte da minha missão, né? De mostrar para as pessoas, cara, tu é linda do jeito que tu é, nós somos diferentes um dos outros, graças a Deus, isso que nos torna únicos. Então, assim, ó, primeiro, eu sempre brinco com as gurias, vai fazer terapia, depois tu busca a esteticista, né? Vai lá conversar com alguém. Busca terapia, depois tu compra lá a base Chanel, minha filha. Eu muito com as minhas clientes, né? E elas brincam, né, que a 1 hora da maquiagem, às vezes a gente não vê nem passar. Porque a gente conversa bastante sobre isso e eu procuro mostrar bastante isso, né? Porque eu tenho uma cliente que ela brinca, tu fala isso porque tu nasceu assim, clarinha, dos olhos claros, com esse bocão. Então, tu nasceu assim, né? Cara, eu também vou envelhecer, eu também estou envelhecendo, as coisas também vão acontecer comigo, só que eu tô feliz assim, né? E claro que um dia eu também vou querer, né? Já penso em colocar botox, e eu acho bonito fazer o contorninho da boca, erguer assim, porque eu sempre desenho com lápis. Então, eu tenho essa vontade também, né? Só que eu não tô fazendo isso pros outros. Eu tô fazendo... O dia que eu escolher fazer isso vai ser para mim, porque eu gosto e porque eu acho bonito e porque eu vou me amar, vou continuar me amando, entendeu? Não para mostrar para os outros que, não, né? Olha como eu tô bonita, toda esticada, né? Tô com um bocão, botei silicone, fiz isso, fiz aquilo. Não é para os outros, é para mim. Olha, tu entrou num ponto super expansivo, né? A Marcinha até colocou ali que maquiagem é terapia. E eu aprendi com a Marcinha e com outras mulheres que tudo é uma grande medicina. Inclusive a maquiagem. Mas é esse o ponto. Para quem a gente tá fazendo? Será que a gente tá fazendo para ser aprovado? Que nem, por exemplo, a minha unha. Hoje ela é minha. Todo mundo pergunta se ela é minha. Eu fico assim, eu cheguei no topo da vida. Mas assim, ó. Por que eu mostro a minha unha? Ela é vista tanto quanto uma maquiagem. Por muitas pessoas, algo banal, supérfluo. Só que a minha mão, ela era tipo, a minha unha nunca crescia. Ela era muito feinha. E aquilo me doía muito. E o meu primeiro movimento de amor próprio foi dizer assim, eu não sei me amar. De verdade, eu não sei me amar. Se eu não sei me amar, como eu posso entender como eu vou me amar? E daí eu fui olhar para como eu admirava as pessoas, ou como eu me apaixonava. E daí eu disse, uau, quando eu gosto de uma pessoa, eu olho para a mão dela e eu acho linda. Eu admiro a mão. Eu falei, caramba, olha como a minha mão está. Um símbolo bobo, que eu olhava para a mão, por exemplo, começo a gostar de alguém, de um cara, eu vou olhar para a mão dele. Essa mão é bonita, essa mão não é bonita. E era minha única referência. Isso que eu digo, comece e depois calibra, né? Que nem tu falou. O perfeito. Começa. Perfeito. Isso. Mas é sobre começar com o primeiro ponto que tu reconhece aquilo. Então, eu entendi
Isso. E eu disse, ok, então eu vou me organizar para começar a arrumar minha mão. E daí eu comecei a fazer a unha na manicure, não tava fazendo a minha unha ficar bonita ou crescer. E daí eu achei a minha fada das unhas, né, a Duda, e ela fez a minha unha chegar assim, a minha unha, ela crescer desse jeito. E isso é um símbolo de amor próprio, que eu fiz o que eu precisava fazer para me amar. Então, é olhar para o que simbolicamente traz essa consciência de amor próprio e autoimagem, por mais que seja fútil para outra pessoa. Se para ti o símbolo é colocar um batom vermelho que antes tu não se sentia confiante e segura de fazer, coloca o batom vermelho, compra um kit de batom vermelho e começa a usar, sabe? Mas é o que é a tua verdade, o que significa amor para ti, para mim era cuidar da minha unha. Peraí, deixa eu ver aqui que a Marcinha colocou. Ser um movimento para si. É verdade. Para si e por si. E não por um movimento coletivo. Tem que fazer sentido. É só fazer sentido. Ela tem garrinhas lindas. A Marcinha chama ela de mamãe coruja. A Marcinha é o amor. É uma grande mentora de mulheres. Eu falo para ela e é muito verdade. Ela que me ensinou a ter o posicionamento de aceitar que eu tenho sabedoria mesmo enquanto jovem e que isso não me torna uma pessoa velha, que eu já ia brincar quando eu coloquei o óculos, viu? A velhinha já tá colocando óculos. Mas assim, ela me trouxe muito essa consciência, essa sabedoria de que eu tenho que validar e comunicar a minha sabedoria, a minha velhinha, e ao mesmo tempo lembrar que eu sou jovem, sabe? Então, às vezes a gente pensa que uma simples palavra, um simples sentir nosso é tão simples e que não vai fazer diferença nenhuma, mas às vezes uma palavra fez uau! E eu, assim, ó, sentindo o que eu sinto por você, o meu anjinho, aqui é piada interna, mas não é piada não, é um fato, né? A Samara é um anjo. E eu tenho certeza que o que tu faz ali no rosto de uma pessoa é só a manifestação da cura que tu tá fazendo nela internamente. Com cada fala, com a pessoa sentindo a tua frequência, com ela se conectando contigo, tu só E a tá troca, assim, a troca. E eu isso aprendo muito com gurias. é o que transformou ela. Ela vai sair de lá se sentindo hiper mega linda, blaster, bonita. Mas a maquiagem foi só o sutil. O simples, realmente, entre aspas, o simples da grande transformação. Ela só comunicou externamente a grande transformação que tu faz nas pessoas. Porque é um anjo mesmo, né? Ah, obrigada. Sabe enquanto... A Marcinha, a frase que ela sempre fala, sabe enquanto jovem, velho enquanto jovem. Velho enquanto jovem, tá certo? Jovem enquanto velha. A Marcinha é sábia. Ela é muito sábia. Mas é sobre isso. Daqui a pouco aqui vai nos gongar, que ele sempre corta. Mas antes que ele faça isso, eu queria te pedir para que tu trouxesse pra gente uma consciência. Dentro da autoimagem, ela está muito relacionada com as emoções. E as emoções com as cores. E você faz esse trabalho genuíno da colorometria pessoal. Então, nos traz a consciência dessa importância, do quanto que isso mexe ali com as nossas emoções, com a nossa autoestima, com a expressão desse movimento interno de cura. A colorimetria pessoal, eu brinco que ela foi aonde eu me apaixonei de verdade pelas minhas maquiagens, quando eu entendi as cores, quando eu entendi que as pessoas são diferentes uma das outras, e que eu não podia botar marrom em todo mundo, que eu não podia botar rosa em todo mundo, né? Que existiam tons de peles, cabelos, olhos, que tem uma combinação para fazer para colocar essas cores e usar os coloridos também. E não ficar preso a únicas cores, que nem preto, nude. Né? Isso tanto em maquiagem quanto em roupas, né?
E quando eu entendi, assim, ó, que eu podia brincar com as cores e que eu podia transformar uma maquiagem com diversas cores, para mim foi muito mágico. E eu acho que isso que fez com que a mágica, ela entrou em mim e depois eu comecei a expandir, comecei a aparecer para mais pessoas, né? Primeiro eu abracei ela, incluí, e aí eu comecei a aparecer e me mostrar para mais pessoas, que foi com a colorimetria que eu fui parar dentro da mente maestra. Que por um bom tempo a colorimetria ela fazia sentido só para mim, e o óbvio precisa ser dito, e as gurias falaram para mim que eu precisava mostrar isso para mais pessoas. A colorimetria ela vai te mostrar as cores que combinam contigo, com as tuas características, com o teu contraste, com o teu tom de pele, cabelo, sabe? E daí ali tu se identifica, né? Tu vai receber, são divididos em cartelas por estações, né? Verão, outono, inverno e primavera. Cada estação ainda ela é subdividida em 3 cartelas. Então, se a tua tonalidade for um outono, a gente vai fazer os testes para ver se o teu contraste é alto ou baixo, se tu combina com cores quentes ou frias, se tu combina com cores altas ou cores vibrantes ou cores claras. E daí a gente vai descobrindo a tua cartela. Aí, por exemplo, a tua cartela é um outono. Daí a gente vai fazer os testes com as 3 cartelas de outono para ver qual delas vai se harmonizar melhor com o teu rosto, né? E aí ali as gurias começam a entender que, por exemplo, eu tenho clientes que usavam muito preto, né? A gente usa o preto porque ele é básico, né? E aí, às vezes, não tem preto na cartela. Aí ela, mas agora, né? Não vou mais poder usar minhas roupas. Não, tu vai adaptá-las, né? Tu vai usar acessórios, usar lenço, usar da maquiagem para neutralizar aquele preto. Porque daí a pessoa começa a analisar, depois que ela conhece a cartela dela, ela começa a se analisar com as cores, né? E começa a ver que, tipo, eu não tenho preto na cartela. Então, quando eu coloco o preto, ele me deixa com o ar cansado, com o olhar caído, com olheiras, com a pele em tonalidade mais verde ou mais azulada. E aí tu vai entendendo isso e vai adaptando as outras cores. E daí eu brinco que quando tu entende a tua cartela, tu começa o jogo, né? Porque daí tu começa a brincar com elas. E aí tu começa a se divertir. Eu não sei se vocês conhecem aqui, quem está assistindo, a Inês Flores. Ela foi uma pessoa que ela usava muito preto. E eu fiz a análise nela, né? E ela não tem preto na cartela dela. E ela se desesperou. E aí ela tem vários tons de verde na cartela dela. E ela olhou para mim e ela disse assim, eu não gosto de verde. E aí eu disse para ela, porque aquilo me pegou de surpresa, porque normalmente, inconscientemente, a gente sabe as cores que combinam com a gente, né? Porque são aquelas cores que tu se sente mais à vontade. Tu vai lá e coloca um roxo e tu se sente, sabe, confortável naquela cor. E aí ela me pegou de surpresa porque eu não sabia como agir com ela. E aí eu disse assim para ela, mas experimenta então, né? Daí ela foi lá e comprou um conjunto jeans todo verde. E aí foi da Rodins, né? E daí eu pensei assim comigo, nossa, né? Ela se jogou mesmo, porque ela não gosta de verde. E ela comprou um conjunto jeans, calça, de jaqueta, tudo um verde bandeira, assim, né? Eu pensei, das duas, uma, ou ela vai amar ou ela vai odiar, né? Porque ela exagerou daí, né? E aí ela pegou e botou aquela roupa e foi para uma live. E, gente, eu entrei na live, daí ela não conseguia falar, porque todo mundo, nossa, como tu tá bonita, que diferente, o que aconteceu contigo? Hoje tu não tá de preto. As pessoas notaram. E o rosto dela, ela tava com um pouco com um filtro, né? Mas era um filtro mais leve. E o rosto dela tava com uma claridade, porque as cores trazem luz pra gente, né? E o preto, na verdade, ele é a ausência de luz. Então, eu tenho que ter um contraste muito alto, por ter uma iluminação muito alta no meu rosto, para eu poder usar o preto. Se eu não tenho um contraste alto, o preto não vai ficar bem em mim. E ela não tem um contraste alto. Então, quando ela botava preto, se ela não se maquiasse muito bem, aquele preto não fazia tanto sentido no rosto dela, entende? E aí, então, ela botou aquele verde e o verde fez
no rosto dela, né? E todo mundo na live percebeu. E aí, quando ela desligou a live, ela disse assim pra mim, caramba, tu viu aquilo? Daí eu disse, eu vi. É que as cores fazem isso com a gente, né? Se eu botar... Toda vez que eu coloco um batom vermelho, eu causo muito impacto nas pessoas, porque aqui em Portão todo mundo me conhece como a Samara maquiadora. Então, quando eu coloco um batom vermelho, ele vai causar impacto nas pessoas de olhar assim, nossa, né? Ela tá maquiada, ela tá, né? Se eu faço uma maquiagem mais leve, ele não causa tanto impacto, né? Mas é a cor, é aquela cor que vai chegar antes de mim, entendeu? Ela vai muito além, né? Na vibração Vai. e tudo. Isso é. Eu percebo, eu amo preto. Tudo, até as calcinhas são pretas. Mas assim, eu percebo muito a diferença, porque quando eu uso branco, me favorece muito mais que quando eu uso preto. Parece que dá. E eu percebo que, e eu quero fazer a colorimetria, a senhorita depois já passa essa consciência pra gente, pra quem estiver interessado, isso aqui tem que ser presencialmente. Mas esse movimento, assim, de usar tons pastéis, eu vejo que eu fico iluminada e às vezes quando eu uso outras coisas que pra mim eu gosto mais, eu fico mais É que mortinha, assim. tu tem o contraste médio abaixo, né? Porque o teu tom de pele, cabelo, tudo, ele é meio parecido, né? Ele não tem um contraste que nem a Branca de Neve, por exemplo, que ela tem o cabelo extremamente preto, a pele extremamente branca, daí aqui a sobrancelha preta, sabe? Então, esse é um contraste alto. Então, ela tem muita iluminação no rosto. Eu e tu, por exemplo, mesmo tu sendo morena e eu bem clarinha, a gente tem um contraste de médio a baixo. Então, se a gente transformar a nossa foto em preto e branco, ela vai ficar mais cinza do que preto, entende? Ela não tem, a gente não tem tanto contraste. Então, as cores claras, elas sempre vão beneficiar mais a gente. Interessante esse ponto. Eu percebo que as pessoas falam muito quando eu fico com o cabelo mais claro. Se eu tô com o cabelo escuro, agora quando eu faço uma luz ou morena iluminada, alguma coisa assim, nossa, que incrível! É Gente, porque ela ela causa uma iluminação diferente no teu rosto daí, né? A exatamente. luz do cabelo daí, ela vai causar uma iluminação diferente no teu rosto. A gente tem que conversar sobre isso. Inclusive, fala para as pessoas como é que elas podem ser maquiadas por você e principalmente fazer essa colorimetria, né? Eu atendo em Portão, né? Próximo de São Leopoldo. Né? Quem quiser pode me chamar ali no Instagram. Mas eu também faço atendimento a domicílio. Então, que nem assim, a colorimetria, se dá para fazer em grupos, né? Ela não é muito demorada, ela leva em torno de 30 a 40 minutos por pessoa. Então, a gente pode combinar também. Eu vou até o local. E aqui não tem empecilho, a gente dá um jeito. A Marcinha do Rio. É isso quando ela for me visitar. Ou você pode ir pro Rio, a gente. Pode ir pro Rio, né? Tem um gente? monte. A gente não nega uma viagem. Olha aí, ó. Tem um monte de amiga lá no Rio, a gente junta todo mundo no Rio e daí você faz a colorimetria do povo lá. A gente já cria palestra, já cria movimento. Sim, olha, a gente pode criar muita coisa e já ir passear no Rio. Ó, a Marcinha perguntou se tu faz online. Pois então, Marcinha, eu estou na luta para conseguir fazer ele online. Ainda a gente está estudando para montar um aplicativo para a gente conseguir fazer, porque a análise ela é feita por fotos. E essas fotos ela tem que ser com iluminação natural, não pode ter filtro, não pode ter interferência de iluminação, sabe? Então, ela me causa uma pequena dificuldade em fazer online, devido às vezes ao celular, sabe, na transferência, porque às vezes tu vai fazer online, daí tu pega a foto e bota no celular e bota no computador, já muda a cor, né, devido às telas, os pixels e tudo, né? Então ela me dá uma dificultada em me fazer o online. Mas a gente está estudando para isso, as gurias estão me ajudando, porque eu quero montar o online, sim. Então, já tem mais gente querendo online. Daqui a pouco já vai cair aqui a nossa live, só avisando que
Hoje, quem estiver lá no GVIP, então é só entrar aqui no link da bio para entrar no GVIP. Vai ter uma mentoria exclusiva, A Mente que Governa, Cura e Prosperidade. Sereta vai estar, né? Vou sim. E hoje também é o último dia para quem sentir de entrar na Consciência Aérea, no treinamento fechado, que é um estudo da vida, de como a gente reprograma, né? Como a gente vai realmente para um próximo padrão de realidade. Limpa tudo aquilo que nos bloqueia de ser quem nós queremos ser. Então, estejam conosco. É gratuito estar na mentoria de hoje à noite, mas vai ser fechado lá no GVIP. Então tá, Thalia, eu queria te agradecer. Agradecer ao pessoal que esteve online aí. Foi muito legal. Desculpa se a gente não viu alguma mensagem aí que vocês mandaram. E agradecer o convite. Muito obrigada. Foi muito leve essa nossa conversa. Nem estou mais nervosa. Beba água. A gente podia... Ah, não, mas olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. A consciência veio para mim. Ela foi doída aquele dia da reunião. Ela foi sofrida. Agora a garrafinha tá sempre comigo. Gratidão Gostei de ver. tudo. Gratidão a essa contribuição que tu foi na minha vida. A cada palavra. Ao compartilhar aqui as pessoas que te seguem também. E obrigada, gente, por ficar aí com nós durante esse horário de almoço. Obrigada. Marcinha, eu acho que já vai cair, mas ela perguntou para entrar no treinamento e no GVIP, no link da bio. Tá escrito GVIP e tem Consciência Aérea. Então pode clicar ali diretamente para comprar o treinamento ou me chamar aqui no direct quem não tem meu número. Seja aluna também. Ali no link da bio tem todos os acessos para que vocês consigam ser aluna, entrar no GVIP gratuitamente e falar comigo. Amo vocês, muito obrigada pela participação de todo mundo. Muito obrigada a você, Anjinho, que está aqui, que compartilhou tanto e que logo, logo vai ter esses movimentos online para acessar muitas mulheres. Estamos em busca disso. Obrigada a todos. Obrigadão, gente. Beijo, beijo e até mais tarde para quem vai me ver lá na mentoria. Tchau, gente. Diretamente no link da bio ali, para quem quiser entrar no GVIP, tá? No GVIP, o nosso grupo fechado, gratuito, e que vai ter a mentoria às 7h30 hoje. Beijo, até mais tarde.